Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. O pessoal tá entrando aí pra gente falar sobre o tempo de solteiras, tempo de solteirice. Vai ser muito legal. Vão me avisando se tá tudo certo, né? Com o som aí, com tudo mais. Qualquer coisa eu vou avisando nos comentários. E vamos iniciar aí. Vou chamar aqui a nossa convidada especial, Araceli, que vai conversar com a gente. Oi! Olá, Tudo bem, tudo Ana? bem? Tudo bem, e Tudo, graças a você? Deus. Que Tudo bem. bom, que Uma bom. alegria falar com você pessoalmente, assim, entre aspas, né? E obrigada por ter aceito aí o convite, né? Pra gente conversar Ah, um pouquinho sobre esse assunto aí interessante. eu que agradeço, E é uma obrigada a alegria, um você, prazer. obrigada a você. Faz tempo, né, eu já queria fazer uma live contigo também. Eu tenho um carinho muito grande por ti, amo o teu conteúdo, gente, eu fico assim, meu Deus do céu. E que bom que a gente, Deus juntos bons, né? É, com certeza. Obrigada. Muito Eu que obrigada. Eu também estou agradeço. sempre te acompanhando e aprendendo sempre contigo aí, né? Já mãe de três, quatro filhos, né? Então a gente vai Pois sempre acompanhando as pessoas que a gente admira, né? sim, sim, que E, bom. e aí, Yara, eu queria que tu se apresentasse aí para o pessoal que talvez não te conheça ainda, mas acredito que a maioria que já te conhece, né? Então, se tu quiser se apresentar aí um pouquinho aí pra gente e contar um pouquinho da tua história, né? E pra gente começar essa conversa aí pra mulherada que tá solteira ainda, né? Solteira, Esperando aí por algumas luzes. é verdade. Bom, então eu me chamo Araceli, eu sou casada, mãe de 4 filhos, estou gestando a quarta menininha. Tenho 2 meninos, uma menina e agora mais uma menina. Estou de 5 meses e meio, 22 semanas. E atualmente eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou catarinense, né? Me criei, nasci, amo Santa Catarina. Um dia ainda a gente vai voltar, se Deus quiser. Que legal. E a minha formação é psicologia, eu sou psicóloga. Até há umas semanas, uns dias atrás, eu estava atendendo, mas em virtude da gestação, da casa, das crianças, eu não estou mais atendendo online. Então, agora eu vou dar um tempo, vou fazer mais uma pausa. Logo que eu casei, eu atendia também, mas aí era presencial. E depois, logo engravidei, 4 meses depois engravidei, e sempre foi uma meta que eu propus, assim, para que se eu engravidasse, eu iria me dedicar exclusivamente a isso. Então é o que eu faço hoje também. Ainda que o Instagram me proporcionou muitas coisas, assim. Uma delas é essa de mostrar pequenos recortes do que acontece no meu dia, ou pequenas ideias, pensamentos enfim, que vão surgindo no decorrer dessa experiência que é ser mãe, que é ser esposa, e enfim. Então, eu estou aí. Que legal. Ai, muito bom. E é importante a gente também ter, né? Essas pessoas que a gente sabe que aqui na rede social a gente mostra uma parcela muito pequena da nossa vida, né? Da vida real, né? E a gente mostra geralmente as melhores coisas, ou assim, aquilo que dá certo, né? Enfim. Mas mesmo assim, né? É uma ferramenta muito boa que a gente pode, de fato, aprender muita coisa, né? Então, essa questão de acompanhar pessoas, né, que inspiram, que motivam a gente também né, a melhorar a cada dia, né? E não é também criar um ideal de pessoa perfeita, que a gente sabe que isso não existe, mas a gente vai pegando uma coisinha ou outra de um ou outro que a gente acompanha e com certeza a gente vai conseguindo às vezes até colocar ali na nossa vida, no nosso dia a dia e,
e com certeza todo mundo vai se ajudando, né? Então, acho que isso é Sim, muito bom. inclusive, Ana, esse é um dos aspectos que eu citei aqui quando eu preparava a live, que é justamente se beneficiar de coisas que o campo da internet é vasto, né? Então, vai do teu interesse, vai daquilo que você, vai da rede que você lança e do mar onde você está lançando e o que você quer pegar com isso, né? Então, por exemplo, eu já começo falando que eu conheci o Arno pela internet, né? Então, eu sou casada com um homem que conheci no Facebook. Mas usar dessas ferramentas ao nosso favor, isso contribui muito para todas as áreas do nosso, todas as áreas, as etapas que a gente está vivendo. Então, aí já entra uma coisa bem importante, você buscar pessoas que sejam semelhantes a você, que busquem as mesmas coisas que você, que foi o que eu fiz na época. Então, eu participava de um curso de filosofia e foi ali que eu conheci o Arno, nesse meio. Então, se nesse meio eu conheci muita gente, rapazes, moças, alguns eram semelhantes, outros não eram tanto. Então você vai filtrando, você vai peneirando mesmo, né? Você vai selecionando, você vai conversando, você vai tendo você vai buscando pessoas que sejam, que tenham as mesmas afinidades que você. Isso é um dos pontos assim chave para quem está solteira, para quem já está há muito tempo solteira. Fazer isso, assim, é buscar grupos, buscar pessoas que sejam semelhantes a você. Porque aí você vai ter pouca dificuldade, você não vai precisar entrar em embate, você não vai ter que... É claro que tem casos que são bem específicos, assim, eu conheço caso, uma amiga minha bem íntima, próxima, assim, que começou a namorar com um rapaz que era de uma religião totalmente oposta dela. E esse é um outro ponto que eu já entro também numa coisa que eu escrevi aqui, que são os valores negociáveis. Então, o que a gente vê nessa época de solteirice é que dependendo do estágio que a gente está, dependendo da idade que a gente está, e conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo ideias já bem concretas, bem cristalizadas, das quais a gente não abre mão, e que isso é ótimo, porque isso é sinal de uma personalidade madura, de uma pessoa que já sabe dizer o que quer, o que não quer. E alguns valores precisam mesmo ser inegociáveis. Então, por exemplo, eu não abria mão de casar na igreja. Para mim, então, eu sou católica. Eu não abria mão da minha religião. Então, para mim, isso era um valor inegociável. Não importava. Se você é de outra religião, tudo bem, a gente pode ser amigo. Mas eu não conseguia conceber casar com uma pessoa que fosse oposto a mim nesse aspecto. Outra coisa, não conseguia conceber estar com uma pessoa, ficar com uma pessoa que não fosse querer casar comigo. Eu não entrava, para mim, nunca entrou naquela palavra, vamos viver uma experiência, vamos fazer uma experiência. Não. Ou a gente vai casar, ou a gente vai ser amigo. E eu já falava isso de cara, então isso assim, também já afastava muita gente. Eu também não queria mais perder tempo. Chegou uma época da vida que eu já, depois dos 25, cara, eu não perdia mais tempo. Então isso é bom você fazer, sabe? Ter assim, porque isso já afasta muito rapaz, afasta muita moça, se você tem esses valores bem concretos. Outra coisa, eu não concebia ficar com alguém que não fosse querer ter filhos. Para mim, não tinha como. Eu não, simplesmente, tanto que eu namorei 8 anos com um rapaz e volta e meia ele soltava, não, porque eu não quero ter filhos. Gente, aquilo doía tanto em mim, eu pensava, nossa, que difícil isso. Então, assim, eu via que chegou num ponto que já era uma coisa que era para mim negociável, assim, eu não tinha mais como. Tanto que depois não deu mais certo mesmo. Então, isso são coisas que precisam ficar bem claras nesse tempo de solteirice que você vive. Quais são os seus valores inegociáveis? E quais são aqueles que você está disposta a entrar numa conversa? Então, voltando dessa minha amiga, ela começou a namorar com um rapaz que era o oposto da religião dela. Mas, milagrosamente, providencialmente, o rapaz se converteu. Inclusive, eles foram até nossos padrinhos de casamento.
Então, são eventos, são acontecimentos à parte, mas não significa que ela iria se dobrar, que ela iria deixar de ser católica para ser protestante, por exemplo. Estou falando aqui, gente, nada contra os protestantes, mas para ela isso era um valor inegociável. Então, ou ele se convertia, né? É claro que ela também não foi taxativa, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, já existia nele um anseio, uma abertura para isso. Então, também as coisas casaram muito bem. Mas isso é algo que não pode ser colocado de lado e deixar à frente o desespero, a ansiedade, sabe? Não, isso não pode, gente, porque isso compõe a nossa personalidade. E isso depois vai pesar demais na convivência do casal, isso vai sempre aparecer, né? Então, é uma coisa que, assim, é preferível você sofrer mais um pouquinho, ficar mais um pouquinho solteira, mais um pouquinho solteiro, mas encontrar alguém que aconteça um encaixe maior do que você tentar depois encaixar. Depois é muito difícil, né, Ana? E pode gerar problemas sérios, inclusive, né? E não é uma questão assim de ser exigente, que hoje em dia é comum as pessoas falarem assim, ah, tá, mas você não pode ser muito exigente. Não é essa a questão, né? Não. Às vezes a pessoa, né? Também eu conheço, né, amigas, colegas que às vezes já vão lá e fazem uma listinha. Ah, eu quero que ele seja moreno, 1,80 m, que saiba dançar, que toque violão e que vá na missa comigo todo domingo e não sei o que, e faz uma lista gigante, assim, né? E aí, realmente, acaba criando até uma fantasia, uma ilusão, uma coisa que realmente... Um né, estereótipo, às vezes, um estereótipo de uma pessoa que não existe, né? Pode ser que exista, pode ser que encontre, mas é mais comum que isso não aconteça exatamente igual a lista ali. Agora, a questão desses valores inegociáveis é algo que realmente importa muito, como você disse, faz parte da gente como pessoa, da nossa personalidade. E justamente é uma questão também de você evitar problemas futuros, porque às vezes as pessoas casam sem conhecer muito bem ou conversar muito bem em alguns aspectos e depois sofrem muito depois, né? Essa questão dos filhos, como você citou, né? Quantas mulheres que às vezes chegam para mim falando, ah, eu quero ter filhos, mas meu marido não quer, né? Então, Exatamente. foi um problema que aconteceu antes. Porque esses valores que são inegociáveis, eles sempre vão aparecer nos eventos mais corriqueiros da nossa vida, nas escolhas mais simples que a gente faz, desde escolher um médico, como escolher alguém que trabalhe na nossa casa, como escolher a escola onde o nosso filho vai estudar, como uma conversa simples com o nosso marido, como decidir como a gente vai conduzir a educação dos nossos filhos, que daí já é uma... Então, tudo isso vai estar impregnado ali. E se você abre mão disso tudo, acontece uma descaracterização você se perde totalmente. Então você fica sem saber em que chão você está pisando. Porque nesses valores estão embutidos toda a tua história até aqui. Né? Então, por exemplo, se você nasceu em berço católico, se você nasceu em berço protestante, você segue um tipo de tradição, um tipo de rito dentro da tua própria casa também. Né? Então, por exemplo, se você na sua casa tem o costume de fazer oração antes das refeições, é óbvio que você quer que isso perdure, se para você isso é um valor, você quer depois introduzir na tua família também. E aí você vai encontrar uma pessoa que é o teu próprio marido, que é a pessoa que está conduzindo o barco da tua família, da tua nova família, e que é o contrário daquilo. Então, isso vai gerando sofrimento, vai minando, Então, isso não pode acontecer. E isso vale também, esse assunto aqui vale também para quem está namorando. Então, se você está namorando e está em dúvida com muitas coisas, gente, repensa, por favor. Olha, eu terminei um namoro de 8 anos no curso de noivo. A gente estava fazendo o curso de noivos. Quando a moça que estava conduzindo o momento falou assim, olha para aquele que será o teu futuro marido. Gente, foi como se uma chave tivesse virado ou um interruptor tivesse se acendido e eu falei, meu Deus, meu marido, eu não conseguia olhar para ele. E aí eu entendi
assim, eu entendi todo o contexto de todos esses anos, compreendi tanta coisa numa simples frase. Eu falei, gente, primeiro ponto, eu não amo esse rapaz. Segundo ponto, os valores que são inegociáveis para mim são inegociáveis mesmo. E o terceiro ponto, eu não vou fazer esse rapaz feliz. E aí, gente, entra outras coisas também. Eu vejo muitas me escrevem às vezes dizendo, nossa, Araceli, já casadas já. Ah, eu não deveria ter casado. Eu acabei casando porque também era um envolvimento muito grande que eu tinha com a família do meu namorado. É porque também eu era a madrinha do sobrinho do irmão do meu namorado. Eu digo, gente, mas não tem problema. Você não é casada ainda. Termina, independente da quantidade, do tempo, do que for. Se você está em dúvida, não casa. Se você tem questões ali, não casa, gente. Porque depois só piora, né? É muito difícil que aconteça assim uma grande mudança. Né? As mudanças sempre elas são lentas, sempre são gradativas, assim, um pouquinho por dia. Então, é preferível que termine. E eu cheguei em casa naquela noite, naquele sábado à noite, decidida. E foi difícil no sentido de que a minha família pressionou demais. E eu ouvia justamente isso. Ai, você é muito exigente, Araceli. A pessoa que você tem na cabeça nem existe. Eu pensava, tudo bem, então vou ficar sozinha, antes só do que mal acompanhada. É claro que isso doía em mim, gerava angústia, gerava ansiedade, gerava um certo desespero, mas eu ficava comigo, eu não deixava nada vazar. Porque eu também queria experimentar esse sentimento, no sentido assim, o que este sentimento está trazendo para minha personalidade, que adubo está trazendo para enriquecer o que eu preciso, o que eu preciso aprender com isso. Então, isso é outra coisa, gente, que tem muita gente que fala, porque eu quero me livrar disso, porque eu quero casar logo. Não, você tem que fazer um movimento contrário. O que esta situação está querendo me ensinar? O que eu ainda preciso aprender? Isso era uma das coisas que eu pensava. Eu não estou pronta ainda. Por isso que não apareceu um rapaz para mim. Porque eu, de fato, talvez não sei ainda conviver com uma pessoa, partilhar com ela. Eu ainda talvez não sei. E, de fato, eu não sabia mesmo ainda. Eu precisei ainda ficar mais um tempo sozinha. Né? Então, viver essa etapa é muito importante. Para justamente isso, para a gente perceber aonde nós estamos, do que nós gostamos e o que a gente ainda precisa fazer para que a coisa aconteça. Muito legal. Até eu tive uma minha experiência de vida, acho que muito parecida com a tua, né? Porque também teve um momento da minha vida que eu tava num namoro e falei assim, gente, não dá mais, eu preciso terminar, não dá, não dá. E as pessoas falavam, como assim? Mas tu é louca? Por que tu tá fazendo isso? E fica, né, aquela coisa. Eu falei assim, não sei, eu só sei que não dá, não vai dar. Isso não vai dar pra mim, Max. E aí, quando eu, né, de repente me vi solteira com, sei lá, eu acho que eu tava com uns 28 anos já, né? E aí eu ficava assim pensando, né? Gente, mas e agora? Daqui a pouco eu vou chegar nos 30. E aí aquilo começava a apavorar, né? Apavorar, assim mesmo. Gente, será que eu vou conseguir encontrar uma pessoa? Será que vai dar tempo? Né? Aquela coisa, será que vai dar tempo? Isso é uma coisa que também chega muito aqui pra mim. Eu não sei se vai dar tempo de casar. Será que eu vou ter tempo de ter filho? Então, eu também tive essa experiência, também passei, né? Por essa angústia, por tudo isso, né? Só que foi justamente essa questão de ter os meus valores inegociáveis que, na verdade, me motivou, né, a passar por aquela, né, por aquela situação, enfrentar aquela situação. Eu até lembro de uma situação com a pessoa com a qual eu namorava antes, né? Então, a gente estava no mercado e tal, e o atendente deu o troco a mais. Tipo, sabe, deu dinheiro a mais, né? E aí até ele comentou assim: o problema é dele. Ele deu errado. Mas na minha cabeça, teria que voltar lá e devolver o que tinha vindo de troco em excesso, né? Óbvio. Então era e aí assim, não, e ele, né, rindo e tal, não precisa isso aí, o problema é dele, agora é ele que se vire, porque ele que errou, o atendente que errou.
Gente, eram coisas pequenas, corriqueiras, mas que começavam a incomodar, incomodar. Parecia que queria falar alguma coisa, né, pra gente. Eu tava pensando assim, gente, mas isso tá totalmente errado, mas se existe um pensamento desse numa situação assim, numa situação às vezes mais Mais grave, mais grave, como é que complexa, ele vai agir? como é que vai ser a reação, né? Então eu falei assim, não, gente, eu não posso abrir mão dos meus valores. E aquilo me Exato. motivou muito. Eu falei, então eu vou ficar sozinha. Eu vou ficar sozinha. E aí, claro, me apeguei na minha fé, né? Só que isso, óbvio, foi a minha experiência, né? Não significa que é o certo e que vai acontecer assim com todo mundo. Foi o que aconteceu comigo. E eu, quando olho para trás, eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz. Porque eu vejo que tudo valeu a pena, né? Olhando para mim hoje e por tudo que passou, eu vejo que valeu a pena eu não abrir mão dos meus valores, né? Uhum. Porque realmente era melhor ficar sozinha do que de repente tomar uma decisão tão importante como um casamento, que é algo para uma vida inteira, e passar então a vida inteira lidando com esses problemas, batendo de frente. Porque sim, as pessoas podem de repente mudar de vida, sabe, se converter para uma fé, uma vivência religiosa mais profunda, mudar, enfim. Mas não necessariamente isso vai acontecer. E eu acho que também não é nisso que a gente tem que se apoiar, né? Nesse Então, caso, eu Ana, passei. eu acho que nesse caso, assim, os sinais precisam ser bem claros de que vai haver uma mudança, sabe? Você tem que o cenário tem Isso. que estar muito propício, assim, tem que estar muito agradável para você dizer não, vale arriscar, né? Uhum. Então, Exato. se você tem bastante informações, se você tem bastante, se a tua observação, se ele dá bastante sinais de que não, de fato ele está mais pendendo pro meu lado, digamos assim, né, do que pro outro, não, eu vou arriscar. Agora, se não, cai fora. É melhor fazer um erro nesse sentido do que viver sempre nessa dúvida de que vai dar certo, não vai dar certo. Essa questão de que eu já tô velha, né? Digamos, já tô com uma certa idade, será que vai dar tempo? Isso também é uma bobeira. Eu vou dizer por quê? Uhum. Porque não significa que eu ter casado com 22 eu iria ter um monte de filho, né? A nossa idade não condiz nada. Eu, de fato, particularmente falando, eu nunca pensei nisso. Ainda hoje eu respondi uma pergunta lá e, de fato, essa sou eu. Eu não sou de ficar pensando em planos, em preocupações a longo prazo, assim. Eu não tenho energia psíquica para isso, sabe? Eu começo a me confundir muito, eu não consigo. Então, simplesmente eu não penso. Então, quando eu casei, eu só pensava que eu queria ter filhos. Não pensava na quantidade, não pensava como é que as coisas iam se dar. Eu e o Arno não planejamos nada. A gente simplesmente sabia que nós queríamos ter filho. Ele falou, eu quero ter família grande. Eu falei, eu também. Só que nunca foi uma coisa assim, bom, então quantos a gente vai ter? Como é que vai ser? Nós vamos ter dinheiro? Eu nunca vi o nosso saldo na conta quando eu engravidei. Cada gestação foi acontecendo. Então, simplesmente eu me lancei, eu me lanço nas mãos de Deus, eu falo, bom, é contigo. Eu não tenho como comandar a vinda de um filho, esse negócio não é comigo, eu não sei fazer isso. Então, simplesmente a coisa aconteceu. Então, eu casei há 5 anos, é pouca coisa. Às vezes até eu falo pro Arno, a gente tem dificuldades em algumas coisas, eu falo, mas é normal, a gente está pouco tempo junto, se for ver, né? Então, 5 anos não é muita coisa. Esse ano a gente completa 5. Em 5 anos já veio 4 filhos. Então, assim, eu não sei até quando que eu vou ter filho, quantos filhos vão vir. Então, eu tenho uma amiga que casou agora com 24, ela já tá grávida. Eu falei, nossa, Bianca, quantos filhos será que você vai ter? Depois eu pensei, isso é uma bobeira falar, porque não significa nada. Pode ser que ela tenha um, pode ser que ela tenha 10, pode ser que ela tenha só 2, enfim, né? O futuro pertence a um Deus amoroso, que cuida, assim, delicadamente da nossa história. Então, isso é outro ponto que eu escrevi aqui, ó. Viver esse período de solteira com serenidade, confiando num Deus amoroso, que cuida da nossa vida, que cuida de detalhes. Eu sempre fico pensando, se fios da nossa cabeça, se os cabelos da nossa cabeça estão contados, o que para Deus é importante?
Muita coisa é importante para Deus. Então ele vai cuidar dos detalhes. A minha mãe tinha uma frase, gente, me causava tanta raiva. Ela falava, Araceli, você não precisa sair de casa para procurar um marido. O homem que for para você vai vir aqui na tua porta. Eu falava, da onde, mãe? A senhora não sabe. A gente está vivendo outros tempos. Pois não é que foi verdade mesmo. Aconteceu que eu estava na minha casa e eu nem precisei sair de casa para encontrar um. Então, assim, mas só tô dando um exemplo aqui. Escuta, às vezes a mãe da gente tem umas coisas que são bem assim de mãe, que a gente fica até com raiva, mas às vezes vai que dá certo, né? Então é viver esse tempo assim, com eu não estou dizendo que é para você esquecer, que você fica ansiosa. Não estou dizendo que é para você rejeitar esse desespero. Eu já falei isso uma vez. Chegou uma época que eu estava tão assim, querendo encontrar alguém, que eu olhava para o lixeiro, nada contra os lixeiros, gente. Eu olhava para o lixeiro e falava, gente, será que é ele que vai ser meu marido? Olhava para o cara que vinha entregar o correio e falava, será que é ele que vai ser meu marido? Sabe, de tão assim, mas viver isso até de um certo modo é engraçado. E você tem que olhar para isso e falar, não, é engraçado, sabe? Olhar assim para esses acontecimentos e dialogar com você mesmo e dizer, não, é engraçado isso mesmo, porque de fato é assim, são movimentos que vão surgindo, são ondas que vão acontecendo dentro de nós que são naturais, de fato. Podia ser mesmo que fosse o cara lá, o cara do correio, mas não foi. Né? Então, mas é isso, assim, é aceitar as circunstâncias com todas as coisas que ela te traz. Porque tudo isso vai te ensinar alguma coisa, vai te levar para alguma coisa. Às vezes, quando eu atendo alguém assim e falo, nossa, porque eu sou muito ansiosa, eu falo, olha onde a ansiedade te trouxe. Não te trouxe até aqui? Isso não é bom? Nossa, é verdade. Eu falo, pois é, então olha, vamos olhar para esse acontecimento desse modo. Porque senão, Ana, a gente tende a rejeitar tudo que acontece na nossa vida, né? Então é olhar para isso desse modo. Aonde eu estou indo? Aonde esse acontecimento está me levando? Aonde estou sendo conduzida? Porque aí fica leve carregar esse fardo, né? Exato. Não fica uma coisa assim, um espinho na carne. Aí você consegue até fazer piada das piadas que fazem de você, né? Porque sempre tem aquela tia que fala, ih, encalhou. E a mãe? Então, a minha mãe ficava, meu Deus, era sério. Mas a minha mãe já era com um tom de preocupação. A minha mãe casou com 29 e assim, ela falava, meu Deus, Araceli, será que vai acontecer a mesma coisa? Assim, falava, mãe, calma, a senhora não casou com 29? Eu tô com 28 ainda. Pois é, mas ano que vem você já faz 29. Eu falava, pois é, mas tá tudo bem. Mas por dentro, ai, gente, eu quase morria de medo. Falava, não pode, que eu vou ficar encalhada mesmo. Não, eu passei por isso também. Eu casei com 30, né? E eu casei no dia 17 de dezembro. E no dia 20 de dezembro, eu ia completar 31. Aí eu ficava festejando, falando assim, eu fiquei nos 30, eu não passei por 31, eu consegui casar com 30, né? Eu também A casei gente com fica. 30. Aí, ó, tá vendo? Mas eu comecei, a minha mãe Mas, sempre fala, meu, viu, tu não casou com 30. Eu falei, mas comecei a namorar com 29. Tá valendo ainda, então, então. não, e a gente fica, às vezes, até estabelecendo uns marcos, assim, né? Que, tipo, tem que ser até tal data. Mas, gente, isso também é aquilo que tu falou antes, a questão da gente confiar em Deus e viver o momento presente, né? O que que eu tenho para fazer hoje, nessa circunstância, neste momento em que eu me encontro solteira, né? Isso. O que que eu posso fazer de bom para as pessoas que estão ao meu redor? O que que eu posso fazer de bom para mim mesma, para eu crescer, para eu É. amadurecer? Porque às vezes a gente fica assim, pensando no futuro marido, mas eu quero que ele seja assim, assim, assado. Mas a gente às vezes não para pensar que talvez o meu futuro marido também esteja esperando de mim que eu seja isso, isso, isso e aquilo. Então, esse é justamente o tempo que eu tenho para melhorar em todos esses aspectos, para Uhum. amadurecer, entende? E até assim, Exato. confiar na providência divina é aquilo que, né, deixa tudo mais leve e assim, não tem erro, né? Eu tenho uma Não. amiga que ela casou aos 39, tá? 39, não foi 29, foi 39. Ela casou com 39. E hoje ela está grávida do quarto filho.
Entende? Então, assim, gente, tá, ela é se entregar e confiar em Deus, porque Nossa, é teve um trigêmeos e agora tá grávida. Quase isso. não, foi um de cada vez, assim. Não, aí ela, claro, foram rápidos, assim, né? As gestações dela, né, foram Então, eu rápidas. falo, às vezes Deus tem E, pressa, às vezes demora para acontecer, justamente porque assim, porque a gente precisa viver esse período de maturação, eu falo para Arno. Aí a minha sogra costuma dizer, nossa, vocês estavam quase podres, não eram jamais maturados, eram quase podres. Eu falo, tudo bem, mas aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Mas isso é um ponto que você está falando que é bem importante. Solteiras do meu coração, unam-se. Façam grupos, grupos de estudo. Ó, eu tô lendo um livro que se chama Madame Bovary, que é do Flambert. Não sei pronunciar o sobrenome dele, só sei falar Bovary, acho chique. Mas aí a história, conta a história. Quem já leu aí pode se pronunciar, gente. Quem não leu ainda, anota. Madame Bovary. É um clássico da literatura. Eu vou dar uma resumida muito por cima da história. A história acontece de uma jovem que sonhava em casar. Uma jovem que viveu uma vida... É uma jovem muito medíocre, que acabou casando com um sujeito medíocre também, tanto quanto ela. Mas acontece que essa mediocridade dela levava ela a ter anseios, assim, sempre cada vez maiores, assim. A rotina para ela era algo entediante, tudo entediava ela, por conta dessa mediocridade. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que ela lia muito na adolescência. Na adolescência, depois na vida, na vida adulta, antes de casar. Só que o problema é que ela lia livros errados. Então, sempre aqueles romances mesquinhos, aquelas coisas sem gosto, sem sal. Então, isso é uma coisa que... E o que aconteceu? A imaginação dela foi povoada com figurinhas erradas. Então, ela tinha uma concepção totalmente avessa do casamento. Tanto que o fim dela é trágico. E depois também, o casamento, ela trai o marido 10 vezes, eu contei ali. Gente, é o seguinte, a gente precisa se alimentar. Eu já falei essa frase, essa frase não é minha, quem me dera ter dito. Mas essa frase é do Lavelle, ele fala, a alma é como um fogo que nos foi confiado. E interessa para nós a qualidade da chama com que a gente alimenta esse fogo. Então a gente precisa se alimentar e buscar coisas que de fato enriqueçam a gente, que tornem a gente alguém interessante. Porque senão, é claro, ninguém vai se interessar mesmo. Se eu só sei falar do tempo, se eu só sei falar de, sabe? Eu sempre conto isso na minha família, que é ver um rapaz chegar com um carro rebaixado. Se eu estivesse numa festa de aniversário, num barzinho, e eu visse um cara chegando com um carro rebaixado. Gente, o cara ele podia vir pintado de ouro. Eu não olhava para ele. Não me interessava, eu tinha pavor de homem que gostava disso, sabe? Então, assim, era um universo que não me conquistava jamais. Eu queria alguém inteligente. Eu nunca busquei beleza, apesar de que eu acho o Arno lindo. Mas eu nunca busquei isso. Eu queria alguém inteligente, eu queria alguém com uma personalidade forte. Alguém que de fato me defendesse na vida. Eu não queria um bunda mole. Então, e aí eu comecei a buscar isso, assim, comecei a estudar, eu queria entender outras coisas que faziam parte da área da psicologia, mas enfim, para dizer para vocês, tem um grupo aqui no Instagram, chama-se Clube das Penélopes, elas têm um trabalho fabuloso, que elas leem os clássicos e tal. Gente, busquem isso, unam-se a essas pessoas e vão ampliando a tua rede de contato, né? Solteiras, se unam, façam grupos, conversem, partilhem, leem bons livros, veem bons filmes, né? E aí vai preencher aquele espaço e aquele tempo também, vai ficar tudo mais gostoso, né? E aí também eu vou ver que eu não estou sozinha nessa busca, que tem mais gente também que está querendo se encontrar e que não está conseguindo, e que não, entendeu? Então desse modo as coisas vão muito mais alegres. Não significa que logo vai aparecer, não, mas significa que eu vou viver esse tempo com qualidade. É desse modo.
Exatamente. E é interessante essa questão também da nossa formação para que a gente se torne pessoas interessantes, claro, porque eu falo muito sobre essa questão aqui no Instagram, né? Eu sou a chata do relacionamento descartável, né? Porque eu falo disso o tempo inteiro, assim, né? Eu sou a pessoa que repete o tempo inteiro. Porque a gente vive num momento que tá assim, né? Propicia muito essa questão de que as pessoas elas se envolvem, mas ao mesmo tempo elas não se envolvem, né? Elas É. estão ali às vezes só de corpo, não estão de corpo e alma, né? E eu conversava com o Miguel na Soriani na terça-feira sobre isso, né? E é isso, né? Ele comentou um pouco sobre essa questão, né? O que você tem, assim, né, em você, na sua pessoa, na sua personalidade, no seu conhecimento, na sua experiência, né? Que vai fazer aquela pessoa se interessar e ficar com você, né? Considerando o momento que hoje a gente vive de que as pessoas se usam e se descartam, né? E É. não ficam umas com as outras, né? Então é muito legal essa questão de fato, aproveitar bastante esse tempo para se formar mesmo. E assim, talvez assim, tem pessoas que talvez não tenham muito hábito da leitura, dá para aproveitar para desenvolver, né? Mas se ainda Claro, assim não gosta, sabe, começa, como você falou, faz grupo, segue pessoas que façam, que te ajudem a crescer, sabe? Que não fiquem naquela exato. superficialidade que é tão comum hoje em dia, sabe? Ah, vai lá acompanhar a vida dos artistas. O que isso vai me acrescentar? Nada Pelo contra, amor tudo de Deus. bem, que cada um com Sim, a sim. sua, cada um com o seu passatempo. Mas eu digo, vamos aproveitar para fazer coisas que nos acrescentem e nos elevem, sabe? Assim, Que se entende o que eu pelo quero dizer? menos, claro, que se pelo menos, né? Uma coisa que eu pensava era o seguinte, né? Bom, se pelo menos eu não encontrar ninguém, eu não vivi esse tempo em vão. Eu não vou olhar para Exato. trás e dizer, puxa vida, não fiz. Tivesse então feito isso, tivesse feito aquilo, sabe? Eu ia tocando minha vida de modo que, como se isso fosse algo. Claro que às vezes doía, né? Ai, que vem datas comemorativas, né? Ah, Natal, né? Tava lá todas as primas com namorado novo e eu ali, né? E elas, sempre aquelas piadinhas, aquelas coisas idiotas. Eu pensava, ai meu Deus do céu, também não é tudo na vida, né? Mas eu ia fazendo outras coisas. Eu fiz curso de culinária, eu fiz curso de inglês, depois eu fiz curso de música, e isso no meio da faculdade, ia fazendo essas coisas, justamente porque eu pensava, bom, se não acontecer, claro que eu ia ficar triste, porque eu sentia que era uma vocação que eu tinha. Mas eu pensava, não, eu vou fazer outras coisas, eu vou viajar para o exterior, eu vou fazer minhas especializações, sabe? Eu ia tocar a minha vida. Exato. Então, é não parar também. É nesse sentido, porque parado não vai acontecer nada também. Então, é melhor tu estar em movimento, tu estar fazendo alguma coisa, não precisa necessariamente pertencer a um grupo, mas se identificar com pessoas que façam a mesma coisa que você. Eu sempre pensava, quando eu conheci alguém, eu quero pedir se essa pessoa já leu Crime e Castigo. Crime e Castigo, para mim, era referência. Aham, E que quando eu legal. conversar com alguém, eu fazia questão de dizer, você já leu Crime e Castigo? Não, nunca li. Eu pensava, não, então esse aí já tá fora do meu hall, não quero conversar mais. Quando eu falei pra Ana, você já leu Crime e Castigo? Ele já li. Eu falei, ai meu Deus, é ele. É uma Ai, muito brincadeira, bom. né? Mas é assim, sabe? Então, essas coisas assim, eu não queria conversar sobre carro, eu não queria conversar sobre o tempo, eu queria conversas que edificassem. Sabe? Eu queria conversar sobre a vida dos santos, eu queria conversas boas mesmo, porque eu já não estava mais na idade de ficar trocando chiclete, tridente. Ah, você tem um tridente? Não tinha, sabe? Não tinha mais essa fase assim. Então é isso, você tem que. Até por um lado é bom quando você está com uma certa idade, porque você já consegue, assim, ver bem claro o que você quer, o que você não quer. Por isso que volto Exatamente. naquele ponto. Viva esse tempo com alegria, na certeza de que vai chegar um momento. Se você tem uma vocação verdadeira, vai acontecer. Né? Você não precisa se desesperar. Faz a tua parte. Um outro aspecto que eu anotei aqui é aprender um ofício, aprender alguma coisa e se aperfeiçoar nisso também. Né? Então, começa a estudar, começa, sei lá, começa a fazer alguma coisa e vai se aperfeiçoando nisso, vai ampliando o teu convívio, você vai conhecendo outras pessoas. Então, nesse interim,
você talvez conheça a pessoa que, né? Quantos já começaram a se converteram, começaram a participar de grupos de oração, de grupos de jovens, e foi ali que conheceram o marido, foi ali que... Então é nesse sentido, o negócio não muda, a história sempre é a mesma, né? Mas a gente Exato. precisa fazer a nossa parte. E um aspecto que eu anotei aqui, que até tem gente que vai rir, mas eu atendi não faz muito tempo uma mulher que ela já estava com 38, eu acho, 39, e veio justamente com esse assunto. Olha, eu tô sofrendo demais porque eu já estou com 38 anos e eu não consegui arrumar uma pessoa ainda. Então a gente trabalhou vários aspectos na terapia, várias coisas, e um dia eu falei para ela, olha, eu queria que você vamos construir uma linha do tempo e que você me trouxesse fotos e que a gente vai anotar. Pode ser assim, ó, vamos pegar dos 15. Então, 15, 18, 21, você vai me trazer e a gente vai anotar aspectos que foram importantes para a gente poder fazer assim uma avaliação de como é que foi até aqui, o que, que a gente pode melhorar, enfim. Quando ela trouxe as fotos, eu fiquei assim, não acredito. Era a mesma pessoa sempre, o mesmo corte de cabelo, com 15 anos e com 38. Falei, peraí, a gente precisa mudar isso, entendeu? Travou, Uhum. travou. Opa, O que que aconteceu? eu tô ouvindo, tá me ouvindo? Travou a imagem Travou. só. Opa, opa. Tá, a imagem voltou, mas eu não tô te ouvindo também. E agora? Pessoal, vocês estão ouvindo como é que tá aí? Manda brasa. O som tá bom. Eu não tô te ouvindo, era sério. Não. Tá, deixa eu pensar o que que a gente vai fazer. Tá sem som. Acho que eu vou tentar encerrar e voltar. Sem som vai ter que sair. Vamos tentar.